E agora na Rádio Justiça vamos falar sobre violência contra professor. Essa violência não se resume a agressor versus vítima. Quem faz essa afirmação é a doutora Ana Paula Siqueira. Ela é especialista em direito digital e idealizadora do programa jurídico educacional Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying e autora do livro Comentários à Lei do Bullying, a lei número 13.185 de 2015. Olá, doutora Ana Paula, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Obrigada, Sérgio. Obrigada, ouvintes. É sempre uma grande oportunidade conversar sobre educação digital e sobre como proteger crianças, adolescentes, professores e pais nessa nova era digital. Exatamente sobre isso que nós vamos falar, a proteção contra o professor. Ela, então, não se resume apenas ao agressor versus vítima, doutora Ana Paula? Então, a violência contra o professor, ela acontece de diversas formas. Ela acontece de forma presencial, né, como foi esse caso que foi noticiado, né, do sul do país, como também acontece de forma virtual e acontece constantemente. Então, o que nós vemos dos relatos dos clientes que nós atendemos são os professores serem agredidos em grupos de WhatsApp por pais de alunos, né, por alunos. Então, a ofensa, ela transpõe hoje as barreiras dos muros das escolas, né, e vai para a área digital, né, e obviamente que denegrindo muitas vezes a imagem do professor. E na opinião da senhora, o sistema de ensino do Brasil está muito prejudicado? Na verdade, a parte de educação digital dentro do Brasil, ela inexiste, porque muito se falou sobre inclusão digital, mas pouco se falou sobre educação digital. Então, se deram as ferramentas, mas não se explicou como que as pessoas iriam fazer a proteção de dados, né? Não se deu absolutamente nenhuma informação sobre governança de imagem, né? É muito raro você escutar a mídia falar sobre forma de proteção, quais são os perigos do envio de nudes, né? Então, cada vez mais as pessoas estão vulneráveis, né? Não só a ataque hacker, mas obviamente a própria conduta. A pessoa mal sabe, né? O cidadão comum mal sabe o que é lícito, o que é ilícito, não sabe a diferença entre liberdade de expressão e injúria, e os crimes, né? Injúria, calúnia, difamação, os crimes contra a honra. Então é importante que venham informações fidedignas, para que as pessoas não fiquem buscando isso de forma aleatória na internet, mas busquem isso de fontes seguras. A senhora acredita que essa questão envolve um dilema muito mais amplo do que uma questão de sala de aula, doutora Ana Paula? Sim, com certeza. A violência contra o professor, ela já começa da própria estrutura organizacional. Então, como esse professor recebe pouco, quais são as condições que ele trabalha, né? Professores que vivem com medo, com constante medo, muitas vezes de fazer uma reprovação de um aluno e tomar um tiro, né? Isso também acontece muito. Na verdade, a violência nas escolas públicas, ela acontece todos os dias. A grande questão é que não se reporta, né? Então, as pessoas não sabem disso, mas os professores têm sim sendo, principalmente da área pública, afastados, porque eles já estão com fobia de entrar em sala de aula e ser atacado, né? Não só verbalmente, mas fisicamente também. Então, nós temos o conhecimento de casos, né, de professores que foram atacados em sala de aula fisicamente, né? Ficaram afastados, desenvolveram síndrome do pânico, e depois pediram o remanejamento para áreas administrativas porque não consegue mais pisar em sala de aula, não tem mais condição de lecionar. Então, quem sai prejudicado? Obviamente não é só os alunos, é todo o país. A partir do momento que o país não tem educação, você condenou o futuro. E nesses casos que são expostos pela mídia, isso acaba provocando mais reflexões sobre esse tema de como proteger o professor, como combater esse tipo de bullying? Eu acho essencial, justamente para que o professor
saiba que ele vai ter um amparo, porque também não basta só a divulgação do caso, né? Acho que a primeira etapa, sim, é a divulgação do caso. E a segunda etapa é o que faremos, né? Quais são as medidas administrativas que serão tomadas para a proteção desse professor. Então você tem essas medidas que são tomadas na seara pública, né? Que são medidas que são norteadas pelo direito público. E quando esta violência acontece dentro de escolas particulares, a escola precisa ver como é que está a política, obviamente, de compliance escolar dela, justamente para reavaliar os procedimentos internos, regimento interno, os regulamentos, como é que está isso, como é que está essa comunicação dessa escola particular com as diretorias de ensino, né? Justamente porque a proteção, ela tem que ser ampla, ela é absolutamente de toda a comunidade escolar. Doutora Ana Paula Siqueira, o bullying, ele não é só provocado em alunos, em crianças, ele é mais amplo? Eu acredito, né, que a Lei 13.185 de 2015 não colocou limitação de idade. Do ponto de vista sociológico, o bullying ele é um fenômeno que acontece entre alunos. Com a leitura da lei do 13.185 de 2015, eu acredito que a intenção do legislador foi colocar pais, alunos e professores, tanto como vítimas como possíveis agressores. Por isso que todas as medidas devem abranger toda a comunidade escolar, bem como a sociedade, que é a previsão do artigo 4º da lei do bullying. Eu estou conversando com a doutora Ana Paula Siqueira. Ela é especialista em direito digital e repercute conosco aqui um artigo sobre a violência contra o professor, que ele não se resume ao agressor versus a vítima. As nossas leis, doutora Ana Paula Siqueira, a senhora acredita que precisam ser aprimoradas para acabar com esse tipo de assédio contra os professores? Eu acredito que o principal aprimoramento seria começar uma regulamentação sobre a lei 13.185 de 2015, justamente para auxiliar as escolas, auxiliar também o Poder Judiciário, auxiliar o Ministério Público no combate contra a violência sistemática. O bullying, ele não é uma questão apenas sociológica, ele é uma questão jurídica, ele é uma questão de saúde pública, ele é uma questão, quando se refere a cyberbullying, a bullying é uma questão ligada à tecnologia da informação, então ele é multidisciplinar, né? Ele é uma forma de violência que entra em diversas esferas. Então, o mais importante é que exista uma regulamentação e que os estados promovam a regulamentação da lei do bullying. Justamente para quê? Para dar uma escola que funciona em Recife, tem uma outra dinâmica, uma outra estratégia de atuação, diferente de uma escola que funciona em Porto Alegre, que é diferente de uma escola que funciona no Rio de Janeiro, que é diferente de uma escola que funciona em Cuiabá. O que é importante é que os estados e os municípios regulamentem a Lei 13.185 de 2015 para a proteção de professores, alunos e pais. E doutora Ana Paula Siqueira, com a sua experiência no direito, os casos de processos sobre bullying, sobre assédios, eles têm aumentado na sua experiência? O que acontece? Por isso que a pergunta anterior foi maravilhosa, né? A regulamentação nos dariam informações. Porque hoje, absolutamente, o Poder Judiciário não tem uma ferramenta para que seja declarado se esse caso foi bullying ou cyberbullying ou o que quer que o valha. Então, hoje não se tem uma ferramenta para descobrir quantos casos de bullying, quantos casos de cyberbullying existem. Então, o que a gente consegue fazer é uma pesquisa nominal de termos e ainda bater dentro dos fóruns e perguntar os números, né? E contar com a memória de juízes, de servidores sobre o tema. Porque documentado isso não tem na Secretaria aqui, né, de Segurança Pública do Estado de São Paulo, não tem absolutamente dado nenhum. E era importante que isso tivesse, se a gente tivesse a regulamentação, isso estaria registrado. Justamente para quê? Está evoluindo? Não, está voltando? Como é que está isso?
né? Então hoje nós temos os casos Maria da Penha, né, onde os juízes informam, né, quando julgam esses casos, e aí o CNJ tem um controle muito apurado disso. Mas no bullying, os juízes não têm nem essa ferramenta. Onde que eu vou informar? Né? O sistema nem permite que eles façam esse tipo de informação. Então, o quanto antes vier a regulamentação, mais dados virão para a sociedade e mais medidas poderão ser tomadas. Doutora Ana Paula, esses dados, eles ficam ocultos devido a questões de confidencialidade dos processos? A maior parte dos casos de bullying e cyberbullying envolve crianças e adolescentes. E, obviamente, que eles estão em segredo de justiça. Acho que a grande questão que é necessária para os órgãos públicos é ter números de como está evoluindo, né? O quanto o Poder Judiciário gasta atendendo casos de bullying e cyberbullying, porque isso tem um custo, né? Todo o processo judicial tem um custo para o Estado, não só para as partes envolvidas, mas para o próprio Estado. Então, quanto custa o bullying e o cyberbullying para o próprio Poder Judiciário? Quanto custa a falta de educação digital para a sociedade? Então, a gente não precisa de nomes e nem de casos específicos, a gente precisa começar com o básico, que é saber quantos casos existem, né? Justamente para quê? Para que a gente possa ter ferramentas de combate a essa violência que, obviamente, massacra crianças, adolescentes e famílias de forma devastadora. Eu acredito que um grande obstáculo a ser superado são as pessoas que acreditam que qualquer tipo de brincadeira não é bullying. A classificação do que é bullying em si é um grande entrave para que esses casos venham à tona? Exatamente. Então nós temos uma confusão do bullying, né, desta figura sociológica bullying, né, com a agressão pontual, tá? Obviamente que existem atos ilícitos nas duas pontas. O bullying como figura sociológica, ele não é um crime, ainda bem que a lei do bullying não colocou o tipo penal bullying, senão teríamos um problema muito sério, né? Então, nisso o legislador foi muito feliz em não tipificar uma conduta criminal. E nós temos o quê? As agressões pontuais. O bullying precisa da repetição, né? Precisa da ofensa, da agressão ou da exclusão, né, daquela pessoa dentro de instituições de ensino, clubes ou agremiações recreativas, que é isso que trata a Lei 13.185 de 2015. E temos as agressões pontuais, que eventualmente as pessoas falam em impropérios e, obviamente, quando se fala em um impropério, o direito está aí justamente como um instrumento de pacificação social. É ver o que aconteceu, se as partes não conseguem se compor extrajudicialmente, isso é discutido no Poder Judiciário. Eu conversei com Ana Paula Siqueira, especialista em direito digital, idealizadora do programa jurídico educacional Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying, autora do livro Comentários à Lei do Bullying, e esteve comentando conosco aqui, repercutindo as questões que envolvem a violência contra o professor, que, na opinião dela, não se resume ao agressor versus a vítima. Doutora Ana Paula Siqueira, mais uma vez obrigado por atender a Rádio Justiça. Muito obrigada, Sérgio, muito obrigada, ouvintes, obrigada aos amigos da Rádio Justiça. Acho que é sempre importante que a gente coloque o tema em discussão para que a gente continue a fazer a proteção de crianças, adolescentes, famílias, instituições de ensino, porque acho que o único objetivo de todos é a pacificação social, presencial e virtual.